Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo a Bíblia Sagrada no Salmo de número 126, versos de número 5 e 6, onde a palavra de Deus diz assim: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título apropriado é Semeando com Lágrimas. Quando nós vamos observar algumas passagens na Bíblia, poderemos observar que o choro foi uma realidade na vida de muitas pessoas, em muitos contextos, em muitas situações. Certamente você já ouviu falar da história de Jó, e Jó foi um homem que passou por inúmeras aflições, inúmeros sofrimentos. Jó viu seus filhos morrendo quando foi notificado por meio dos seus empregados que a casa havia sido derrubada por uma tempestade, um forte vento, e os filhos de Jó estavam naquele local quando vieram falecer. Também Jó perdeu tudo que tinha, todos os seus rebanhos, todos os seus recursos, e Jó, inclusive, perdeu a sua própria saúde. E é diante de um estado lamentável como esse, de tamanho fracasso, de tantas angústias, de tanto sofrimento, de tantas perdas, que Jó chega a um ponto tão angustiante, um ponto de tamanha aflição, que Jó vai chegar a um ponto de afirmar: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Então esse homem vai relatar o estado em que se encontrava naquele momento. Mas também quando nós nos deparamos com a situação de José, José que viveu no Egito, José que anos depois, após ter sido vendido por seus próprios irmãos, José que foi moeda de troca, ele vai viver numa terra estranha, viver diante de uma situação completamente diferente da acostumada ao lado de sua família. Os irmãos de José não tiveram piedade quando venderam-no para os midianitas. E é interessante que muitos anos depois, José, agora sendo alvo da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, das benesses de Deus, José vai se tornar o segundo homem mais importante do Egito. E vai haver, nessa ocasião, um reencontro entre José e os seus irmãos que um dia o venderam como uma simples mercadoria. Fato é que os irmãos de José não o reconheceram. Na ocasião em que o venderam, muitos anos atrás, ele era apenas um rapaz. José agora é um homem feito. E José, quando reencontra com seus irmãos, José não vai conter as lágrimas. E o texto sagrado de Gênesis 42, verso 30, vai nos dizer que José, ele se apressou e procurou um local para chorar, porque ele se moveu de íntima compaixão para com seus irmãos, e ele entrou numa câmara. E naquele local, José, ele chorou muito. Há também um relato de um rei muito famoso, o rei Ezequias. Acredito que muitas pessoas que certamente estarão escutando essa mensagem já viveram em algum momento da vida a triste realidade de saber que um ente querido está entre a vida e a morte, que certamente os médicos chegam a um ponto de afirmar para a família que essa doença que essa pessoa tem é terminal e que essa pessoa não terá chance de vida. E quando nós recebemos tal comunicado, a reação da maioria das pessoas é de entrar em profundo choro, em profundo lamento, porque sabem que em pouco tempo essa pessoa tão querida, tão estimada e tão amada já não estará mais em nosso meio. A reação do rei Ezequias, quando o profeta Isaías chega diante dele, não pudera ser diferente. A Bíblia Sagrada nos diz em Isaías, no capítulo 38, versos de número 2 a 5, que então o rei Ezequias ele vira o rosto para a parede e ele vai orar ao Senhor,
E ele vai dizer para Deus o seguinte: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e que fiz o que era reto diante dos teus olhos. E é diante desse relato que o rei Ezequias faz a Deus, que o rei Ezequias vai chorar muitíssimo. É interessante que esse choro tão sincero do rei Ezequias, ele vai encontrar lugar diante de Deus, ao ponto do Senhor Deus falar para Isaías, quando Isaías estava saindo diante da presença de Ezequias. Ele diz o seguinte: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu acrescentei aos teus dias 15 anos. Então perceba que o rei Ezequias ia morrer. Essa é uma realidade, era um fato. E, no entanto, quando o próprio Deus, dos altos e gloriosos céus, vê a situação em que aquele homem se encontra, Deus lhe dá não apenas mais um dia de vida, não apenas mais uma semana, um mês, um ano de vida, mas 15 anos de vida. As nossas lágrimas, elas chegam até o trono de Deus e elas mexem com o coração de Deus. E é interessante que quando se fala em mexer com o coração de Deus, o próprio Deus chora. O próprio Jesus vai chorar numa situação de um funeral, de um grande amigo seu. Lázaro havia morrido. No entanto, o que nos chama a atenção é que, embora muitos interpretem de uma forma errada, quando Jesus ele chega àquele velório, Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Jesus se demora a ir ao local onde Lázaro estava sendo velado. E mesmo sabendo de tudo isso, só depois de Lázaro ter sido sepultado é que Jesus chega ao local de sepulcro de Lázaro. Quando você pega o relato de João capítulo 11, você pode confirmar tudo o que eu estou te falando. E você perceberá que, diante do choro daquelas pessoas, Jesus se move de íntima compaixão quando ele vê as irmãs de Lázaro chorando, os judeus chorando. E quando Jesus chega diante do túmulo, o versículo de número 35 vai nos dizer que Jesus chorou. Mas Jesus chora não é porque Lázaro havia morrido, não é porque aquelas pessoas estavam chorando, embora Jesus tinha ali empatia com aquelas pessoas, mas Jesus chora por conta da incredulidade daquelas pessoas. E Jesus continua chorando. Quando ele olha para o estado em que eu e que muitas pessoas ainda vivemos hoje, quando nós deixamos de acreditar em Deus, quando a nossa incredulidade fala muito mais alto do que a nossa fé, isso faz com que nosso Deus chore. Isso contribui para que as lágrimas dos olhos de Jesus venham descer. Que eu e você possamos entender que quando o Senhor da vida, Ele nos falou a respeito da colheita daqueles que choram, é a mais pura verdade. E certo dia, Jesus, estando no monte, Ele ensinava muitas coisas para as pessoas que ali estavam. E eu quero concluir essa mensagem afirmando uma promessa que o próprio autor da vida fez àquelas pessoas e que ele faz hoje para você também. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Saiba você que você será consolado pelas lágrimas que hoje você derrama. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia, abençoe sua vida, abençoe a sua família e abençoe você na realização de suas causas.